Você já encontrou uma nota de cincão na rua e sentiu que era o seu dia de sorte? Eu já. E se você encontrasse 500, você pegaria pra você? E que tal 500 mil? Bem, acredite ou não, bem recentemente a população de um país inteiro se deparou com essa mesma questão, e nenhum deles optou por pegar absolutamente nada dessa quantia. Na verdade, alguns deles até jogaram a grana fora. Tudo isso apesar de serem muito pobres a ponto de mal poderem comprar comida. Mas, hein, como é que é isso aí? Bom, a coisa toda é meio difícil de explicar, então continue assistindo para descobrir por que ninguém queria esse dinheiro fácil e como ele acabou na rua para começo de conversa. Eu costumava viver pela regra do achado não é roubado, mas depois que eu fui ficando mais velho, aprendi que chamam isso de furto, o que ainda é ilegal. Não que isso seja algo que impeça algumas pessoas. Você sabia que lá em 2021, um carro forte transitava por San Diego para entregar dinheiro em uma agência federal quando acabou em uma situação bem complexa? Uma das portas traseiras abriu de supetão, despejando milhares de notas por toda a rodovia. Como você pode imaginar, os condutores que vinham atrás do veículo enlouqueceram. O tráfego ficou completamente parado, pessoas pulavam de seus carros e o caos total acabou instalado enquanto enchiam as roupas com o dinheiro espalhado. Algumas pessoas foram vistas tomando banho com a chuva de notas jogadas pra cima. Eita nós! Então essa turma pegou a grana. E quem poderia culpá-los? Algo parecido aconteceu antes disso em Atlanta, lá em 2019. Um carro forte que cruzava a Interestadual 285 despejou cerca de 175 mil dólares pela estrada. Motoristas paravam em todos os lugares para catar o quanto pudessem daquele dinheiro. Antes disso, o mesmo aconteceu em 2018. Dessa vez, um carro forte da Brinks carregando 600 mil dólares perdeu sua carga na rodovia I-70, perto de Indianápolis. Moradores das proximidades surtaram, pulando os muros para agarrar qualquer quantia em que pudessem pôr as mãos. Dá para entender, quem não ficaria tentado com centenas de milhares de dólares voando pela estrada? Dinheiro fácil é o suficiente para deixar as pessoas muito loucas. Mas esse dinheiro vem mesmo de graça? O fato é que tudo caiu do caminhão por acidente. Todo esse dinheiro pertencia a alguém. Bem, aos olhos da lei, pegar dinheiro que saiu voando da traseira de um caminhão é o mesmo que abrir a porta você mesmo e colocá-lo em uma mochila. Sim, todas essas pessoas que pararam para pegar o dinheiro que encontraram estavam roubando. Não é deles por direito. Ah, então certamente é por isso que ninguém estava pegando nada naqueles primeiros clipes que eu mostrei a você. Não exatamente. Olha só, normalmente tirar dinheiro da rua é ilegal. A menos que você possa provar que tentou localizar o proprietário original, você é culpado de roubo por descoberta. E isso se estende a, sim, uma reles nota de cincão no chão. Caraca! Se você encontrar uma no chão, é legalmente obrigado a investigar se foi abandonada ou não antes de recolhê-la. Mas se você apenas pegá-la, ninguém vai te processar por uma nota de 5. Não vale a pena perder tempo. E mesmo que você queira fazer um BO desses 5 contos, quem é que quer ir a uma delegacia, esperar horas e preencher um bazilhão de formulários só para entregar uma nota de 5? E de qualquer maneira, eu não confiaria na aplicação da lei para encontrar o verdadeiro dono. Eles veriam essa grana como nós, lanche grátis. Mas o fato é que as pessoas nesses clipes podem pegar o dinheiro sem nenhuma consequência legal. Quer dizer, alguns deles estavam andando jogando punhados de grana de seus veículos. Não dá nem pra fingir que foi um acidente. Mas a real é que ninguém se importava. Mas espera, então aquelas pessoas que pegaram o dinheiro não podiam, mas essas que podem ficar com o dinheiro não querem? A minha cabeça bugou que dói. Mas fica aqui comigo que eu vou explicar toda essa situação maluca. Mas pra fazer isso, a gente primeiro tem que ir de volta para o futuro. Desculpa, me empolguei. Temos que voltar para a Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial. Mas tem um probleminha. A minha máquina do tempo só funciona se você clicar nos botões curtir e inscrever-se. Em troca, você fica atualizado com todos os meus vídeos incríveis. É um ótimo negócio, não é? Olha aí, tá funcionando. Bom trabalho. Então bora voltar pro vídeo! Aqui estamos nós, Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial. Agora, isso pode não fazer sentido imediatamente, mas você vai ver em breve. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fazia parte de um acordo internacional chamado Gold Standard. Isso estabeleceu o valor da moeda alemã, o marco alemão, baseado em uma quantidade fixa de ouro que ela podia comprar. Por exemplo, uma libra de ouro puro custaria 1.265 marcos, o que equivale a cerca de 10.500 dólares hoje. Esse sistema mantinha as moedas
moedas estáveis ao exigir que uma porcentagem de todo o dinheiro que um país tivesse em circulação fosse mantida em ouro. Assim, se o Estado quisesse imprimir mais dinheiro, teria que obter mais ouro para fazer isso. Tá conseguindo acompanhar? Beleza. Hipoteticamente, o padrão ouro impediu os países de gastar mais do que realmente podiam pagar e manteve a economia estável ao fazer isso. Mas quando a Primeira Guerra Mundial começou, isso se tornou tão caro que um monte de países descartou completamente o padrão ouro, permitindo-lhes imprimir mais dinheiro e financiar seus esforços de guerra sem precisar de mais ouro. Avançando rápido para 1918 e... alerta de spoiler, a Alemanha perdeu. E por causa de todo o dinheiro que eles imprimiram para financiar a guerra, o Estado alemão acumulou dívidas enormes. Além disso, as nações aliadas os forçaram a pagar mais de 350 bilhões em dinheiro de hoje para cobrir os danos de outros países. Caramba, hein? Então, você sabe o que a Alemanha fez para pagar as dívidas? Ora, simples, eles imprimiram mais dinheiro, é claro. Tá bom, aqui é onde fica um pouco complicado, porque você não pode simplesmente imprimir mais dinheiro sem grandes consequências. Todo dinheiro, de fato, é papel. Seu valor está intrinsecamente ligado ao valor dos bens pelos quais está sendo trocado. Se existem muitos bens para as pessoas comprarem, mas não há muito dinheiro para comprá-los, então o valor desses bens diminui e o valor do próprio dinheiro aumenta. Isso é chamado de deflação e leva a custos mais baixos. Por outro lado, se houver muito dinheiro e pouca mercadoria, o valor das coisas aumenta e o valor do dinheiro diminui. Isso se chama inflação e leva a custos mais altos. Entende o que eu quero dizer? Então toma aí um biscoito porque você merece. Agora digamos que um pão custe $1, mas a inflação esteja subindo a 10% ao ano. Um ano depois, o mesmo pão vai custar $1,10 e no ano seguinte ele vai custar $1,21, mas uma nota de $1 ainda vale apenas $1. Portanto, a quantia que $1 pode comprar para você é menor. Para garantir que todos possam comprar pão, o país precisa de mais dinheiro. Assim, os caras que controlam o dinheiro lá no topo estão constantemente aumentando ou diminuindo a oferta de dinheiro para manter o equilíbrio. No caso da Alemanha do pós-guerra, no entanto, o governo continuou imprimindo cada vez mais dinheiro, mas não conseguiu produzir bens suficientes para acompanhar. Isso significava que o equilíbrio de dinheiro para bens caiu pesadamente em relação ao dinheiro, então o valor desse dinheiro caiu. Tá pronto para ouvir um negócio louco? Quando a guerra estourou em 1914, 4 marcos e 20 valiam $1 americano. No final da guerra, apenas 4 anos depois, esse valor havia mais do que dobrado, para 8 marcos e 91 por dólar. Mas em 1923, o governo imprimiu tanto dinheiro que $1 valia astronômicos 4,2 trilhões de marcos. É sério isso? Sim, é. A essa altura, a Alemanha não era apenas vítima da inflação, ela havia caído em desgraça com a hiperinflação, que é quando a inflação é tão alta que sobe mais de 1000% ao ano. Bem, a Alemanha estava atingindo mais de 3 milhões por cento todos os meses. Os salários dos trabalhadores eram tão incompreensivelmente altos que eram pagos 3 vezes ao dia. E isso foi muito antes dos cartões de crédito. Assim, os empregadores entregavam enormes pilhas de dinheiro toda vez que pagavam seus funcionários. Embora essa imagem seja de um banco alemão em 1909, é uma boa representação de como as pessoas seriam forçadas a carregar seu dinheiro suado. E se fossem a uma loja, teriam que deixar os carrinhos cheios de dinheiro na calçada antes de entrar. Era mais provável que qualquer ladrão em potencial roubasse os carrinhos do que o dinheiro, já que eles valiam mais. A situação ficou tão ruim que grandes quantidades de dinheiro foram literalmente empilhadas para queimar, porque as notas não passavam de um desperdício de espaço. Na verdade, as pessoas tinham tanto dinheiro que ninguém mais sabia quanto custava. Em 1922, um pão custava 3 marcos. Em janeiro de 1923, eram 700 marcos, e a partir daí continuou subindo. Em maio, 1.200, em junho, 100 mil, em setembro, 2 milhões, em outubro, 670 milhões. Em novembro, um pedaço de pão atingiu... 80 bilhões de marcos. Nossa, você precisaria de tantas notas de 10 marcos que se as colasse uma na outra, você chegaria à Lua e voltaria, e depois percorreria metade do caminho de volta à Lua novamente. Em apenas um ano, uma nota de 10 marcos caiu de comprar 3 pães para apenas comprar uma migalha. Todo mundo era bilionário e isso não significava absolutamente nada. Na verdade, o dinheiro se tornou tão inútil que foi usado como praticamente qualquer outra coisa.
coisa. As cédulas eram mais baratas que papel de parede, davam bons pavios para acender o fogão e eram dadas para as crianças para brincarem em vez de brinquedos. Elas empilhavam que nem Lego e cortavam centenas de milhares de marcos de uma vez só para fazer pipas. Para acompanhar o valor em queda, as notas foram emitidas em denominações cada vez maiores, tornando as menores totalmente irrelevantes. Em novembro de 1923 havia 400 bilhões de trilhões de marcos em circulação. É seguro dizer que a Alemanha estava à beira do colapso total, e por algum milagre, um homem realmente conseguiu consertar toda a terrível situação. É aqui que entra Gustav Stresemann. Esse cara, de aparência muito séria, se tornou o chefe do governo alemão, ou chanceler, em agosto de 1923, quando a crise estava prestes a atingir seu pico. A Alemanha estava lutando arduamente para fazer seus pagamentos do pós-guerra. Então, Stresemann renegociou as condições de pagamento em um novo cronograma mais acessível, o que os ajudou a começar a reduzir o enorme déficit. Mas ele não parou por aí. Ah, não. Ele também introduziu uma nova moeda, o Rentenmark. Um Rentenmark era equivalente a 1 trilhão de marcos antigos. Eu sei que ali está escrito 1 billion, mas 1 bilhão europeu é o mesmo número que 1 trilhão americano. É confuso, mas os zeros se somam. Com isso, surgiu uma nova política de impressão de dinheiro. Em vez de imprimir mais dinheiro, Stresemann restringiu a oferta monetária, mantendo-a limitada ao valor real da economia. Essas mudanças interromperam a hiperinflação em apenas 3 meses. Esse aí é o cara, hein? De fato, o período de 1923 a 1929 ficou conhecido como a Era de Ouro na Alemanha por causa do crescimento econômico. Mas e depois da Era de Ouro? Bom, melhor a gente não falar sobre isso. Vamos voltar aos clipes que eu mostrei antes. Agora, ao se deparar com todo esse dinheiro na rua, você compreende por que as pessoas não estão pegando? Sim, é devido à hiperinflação. Mas, peraí, essa história ainda não está completa. Essa não é uma nação europeia de 100 anos atrás. É a Venezuela, em 2021. Eles sofrem com a inflação ininterrupta desde 1983. Em 2014, eles tinham a maior taxa de inflação do mundo, de 69% ao ano, que é certamente a ocorrência menos engraçada desse número que a gente já viu. Desde então, subiu para níveis sem precedentes. O Banco Central da Venezuela previu que entre 2016 e abril de 2019, as taxas de juros subiram devastadores 53 milhões%. E fica ainda pior. Ao contrário da crise alemã, quase um século antes, a avalanche econômica da Venezuela se deve quase inteiramente à má gestão. Saca só, eles têm reservas de petróleo maiores do que qualquer outro país do mundo, com quase 13 trilhões de galões do material. Sério, se todo esse petróleo fluísse pelo leito do rio mais longo do mundo, o Nilo, demoraria mais de 39 anos. E teria um monte de crocodilos imundos também. Para capitalizar essas enormes reservas, o governo deslocou uma quantidade imensa de sua produção econômica para a produção de combustíveis fósseis. E eu quero dizer imensa. O petróleo representa surpreendentes 99% das exportações venezuelanas e 25% de todos os seus ganhos. Já ouviu falar em colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois foi isso que esses caras fizeram aqui. Agora, quando os preços do petróleo sobem, a Venezuela se dá bem. Mas quando os preços do petróleo caem, as coisas são catastróficas. E foi exatamente isso que aconteceu em 2014. Os preços do petróleo dobraram ao longo dos anos 2000, de $50 para um barril de 42 galões para mais de 100 verdinhas para o mesmo barril. Na época, grandes economias como a China consumiam grandes quantidades de petróleo e os níveis de produção eram baixos devido à guerra no Iraque, outro grande produtor de petróleo. E lembre-se, as mercadorias diminuem, o custo sobe. Mas no final de 2014, as demandas de petróleo na Europa, Ásia e Estados Unidos começaram a diminuir à medida que se tornavam mais eficientes em termos energéticos. De repente, o petróleo estava sendo produzido em excesso e ninguém queria comprá-lo. Então o preço caiu com força, tipo $30 o barril em 2016. Que sirva de lição, colocar todos os ovos na mesma cesta nesse caso só serve para chocar a economia. Nenhum país quer perder 25% de sua renda, mas só isso não é suficiente para afetar drasticamente as taxas de inflação. Mas ter um líder que demite todos os seus especialistas em petróleo para colocar seus companheiros de confiança piora as coisas. E foi exatamente o que aconteceu quando Hugo Chávez se tornou presidente da Venezuela em 1999. Apenas 3 anos depois, em 2002, Chávez humilhou e demitiu os executivos da PVDSA, a organização petrolífera do governo, ao
ao vivo na TV. E então ele os substituiu por seus aliados políticos, mas seus amigos não sabiam nada sobre petróleo, e lealdade não gera royalties. Os ganhos de poder e influência de Chávez vieram às custas da produtividade, e a produção de petróleo continuou caindo até a morte dele em 2013, mas as coisas não melhoraram depois disso. Quando Nicolás Maduro assumiu a presidência, tudo só piorou. Apesar do preço do petróleo cair, Maduro não fez nada para conter os gastos do governo ou resolver os problemas na produção de petróleo. Em vez disso, ele tentou cobrir o problema financeiro imprimindo mais dinheiro. Soa familiar? Bem, nesse caso, mais dinheiro significava muito mais problemas. À medida que Maduro imprimia cada vez mais, o valor do bolívar, a moeda da Venezuela, caía a um ritmo alarmante. Em fevereiro de 2016, $1 valia 1.000 bolívares venezuelanos. Já não era uma boa taxa de câmbio, mas em agosto de 2018, $1 era agora 5,9 milhões de bolívares. Então, assim como Stresemann, o governo introduziu uma nova moeda, o bolívar soberano, para aliviar a queda do valor da antiga moeda. Um bolívar soberano valia 100.000 bolívares antigos, reduzindo a taxa de câmbio para apenas 59 bolívares soberanos por dólar. Ótimo, né? Mas a menos que medidas reais sejam tomadas para reduzir os desequilíbrios econômicos, tudo que você está fazendo é mudar o número em um pedaço de papel. Se o dinheiro continuar sendo impresso na mesma taxa, ele vai disparar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em agosto de 2021, o bolívar soberano havia escalado até 4,2 milhões por dólar americano. Cara, mesmo que existissem árvores mágicas de dinheiro, o povo da Venezuela ia passar direto por elas. Assim como na Alemanha do pós-guerra, o dinheiro se tornou quase impossível de manter. Você precisava de 7 notas de 1 milhão de bolívares apenas para comprar um pão. E essa nota com o valor mais alto era super difícil de encontrar. Em resposta, 6 zeros foram cortados no final da moeda em outubro de 2021 para torná-la mais gerenciável. 1 milhão de bolívares virou apenas 1 bolívar, que valia pouco menos que 25 centavos. Mas o resultado desse efeito ioiô é fazer com que todos troquem suas notas antigas pelas novas notas menores, até que as novas notas não valham nada e as notas maiores precisem ser impressas. De novo e de novo e de novo. E rufem os tambores, por favor. É por isso que todo esse dinheiro grátis está nas ruas. Ele é simples e literalmente lixo. Você poderia aceitar, claro, mas é a moeda mais fraca do mundo. Então qual é a questão aqui? Não vale o tempo nem o esforço de abaixar para pegar. Ufa, depois de toda essa explicação, acho que eu preciso me reclinar aqui. Mas a gente tá longe de terminar. Você pode saber por que isso aconteceu, mas não aconteceu sem consequências. Milhões de pessoas sofreram por causa disso. Na verdade, desde 2015, quase 6 milhões de venezuelanos fugiram de seu país de origem para escapar do show de terror econômico. E isso é uma a cada 5 pessoas. É o maior deslocamento de latino-americanos da história. E eles foram os sortudos. Dos que permaneceram, 90% vivem numa pobreza de partir o coração. E isso é horrível. Anteriormente, eu disse que quando a inflação aumenta os preços, $1 ainda é $1, certo? Bem, as altas taxas de inflação acabaram com as economias de quase todo mundo. Imagine que você passe os próximos 10 anos economizando 50 mil e no final desse período o país seja atingido por uma inflação tão forte que esses 50 mil não comprem nem um pão para você. A única coisa para qual o dinheiro serviria seria de papel higiênico mesmo. Sim, é literalmente mais barato para os venezuelanos usar dinheiro para essa finalidade. Entre 2015 e 2016, mais de 75% da população perdeu quase 9 quilos. E mesmo que você possa comprar comida, não há garantia de que vai conseguir. Políticas desastrosas do governo deixaram as prateleiras vazias, forçando muitos venezuelanos a comer lixo da rua. São pessoas inocentes forçadas a vasculhar o lixo e provavelmente pilhas de dinheiro para se sustentarem. Novamente, é de partir o coração. E a resposta do governo de Maduro foi mesmo questionável. Para supostamente aliviar o sofrimento, eles estão distribuindo algumas coisas de graça, tipo comida, exceto que não são realmente doações caridosas. São uma forma de pressionar os cidadãos pobres a participar de comícios pró-governo e apoiar Maduro nas eleições. Um truque antigo. Uma das maneiras pelas quais as pessoas tentaram se proteger dos danos causados por Maduro e pelo Bolívar é não ter nenhum Bolívar. Ao converter seu dinheiro em moedas mais estáveis, como dólares americanos ou pesos colombianos, aqueles que conseguiram fazer isso foram capazes de escapar das taxas de inflação insanas, pelo menos um pouco. Mas isso só fez o Bolívar parecer ainda pior, prejudicando ainda mais
mais seu valor. Assim, em resposta, o governo fixou sua taxa de câmbio em relação ao dólar americano. Hipoteticamente, isso deveria ter impedido a queda do bolívar, mas eles também tornaram mais difícil para as pessoas trocarem seus bolívares em primeiro lugar, esperando que fossem forçados a segurá-lo. Bem, não funcionou. Em vez disso, as pessoas começaram a negociar sua moeda no mercado clandestino. E como a demanda por dólares americanos era tão alta, esses mercados ilegais podiam cobrar muito mais do que a taxa de câmbio oficial, afundando ainda mais o bolívar. Aqueles que não estavam dispostos a pagar os preços exorbitantes do mercado clandestino recorreram a fazer artesanatos com seus bolívares e vendê-los. Insanamente, as notas valiam mais como presentes do que dinheiro real. Você observou como eu tô falando no passado? Isso porque, milagrosamente, a moeda voltou dramaticamente do caos. No momento em que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a 26 bolívares por dólar. Mas essa reviravolta incrível não tem nada a ver com os políticos gananciosos. É porque os preços do petróleo subiram para cerca de 100 dólares o barril, bem como a Venezuela finalmente se expandiu para outros setores, como ouro, rum e cacau. Espalhar os ovos em várias cestas fez maravilhas para a economia venezuelana, que cresceu pela primeira vez em 7 anos em 2021. Para os 90% dos venezuelanos que vivem na pobreza, essa é uma notícia incrível, mas infelizmente está longe de acabar, já que é difícil ver qualquer mudança significativa acontecendo na Venezuela sem uma mudança drástica na forma como o país é administrado. E não é apenas a Venezuela. Funcionários corruptos de governos em todo o mundo têm arruinado a vida de seus cidadãos para o seu próprio ganho político desde sempre. Basta olhar para essa enorme pilha de dinheiro no Brasil que viralizou na internet. Isso não se deve à hiperinflação, mas é uma representação visual de cerca de 4 bilhões recuperados de políticos corruptos do país. Nesse caso, é apenas uma promoção de um filme, e o dinheiro não é real. Mas esse filme retrata a corrupção do governo brasileiro. É uma imagem impressionante, com certeza, mas não é um caso isolado. Pessoas em posições importantes de poder em todo o mundo são regularmente consideradas culpadas por corrupção. Por exemplo, em 2022, a mineradora suíça Glencore foi forçada a pagar 1,5 bilhão de dólares em acusações de corrupção, uma quantia monetária que ficaria mais ou menos assim, se empilhada em notas de 100 dólares, como vemos nessa exibição de arte de protesto em Wall Street em 2012. Em todos os lugares, da Síria à Coreia do Norte, os governos estão empobrecendo seu povo para o seu próprio ganho, em níveis muito mais sérios. Mas nem tudo é desgraça. Se você mora na Dinamarca, na Nova Zelândia ou na Finlândia, considere-se um sortudo, porque você está em um dos países menos corruptos do mundo. Mas pense sinceramente sobre aqueles que não têm tanta sorte. De qualquer maneira, os venezuelanos pelo menos estão lentamente superando o pior. Então, um brinde a eles. Agora sim a gente chegou ao fim. Esse foi difícil até para os meus padrões de genialidade. O que mais te chocou nesse vídeo? Compartilha comigo nos comentários ali embaixo e muito obrigado por assistir.